Quando o assunto é dinheiro, do que é que você tem medo? Pode ser que você esteja pensando aí que não tem medo de nada, mas eu quero mostrar para você que por trás da sua vida financeira, por trás dos seus resultados hoje, tem muita crença limitante e muito medo escondido que pode estar te impedindo de prosperar. Eu sou a Lúcia Stradiotti e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a diferença entre quem está conectada com o fluxo da abundância e quem ainda está vibrando escassez. E muitas vezes a gente faz isso sem nem se dar conta. A gente está vibrando escassez, a gente está presa no medo, porque a raiz da escassez é sempre um medo, né? Então existem muitos medos escondidos por trás dessa nossa relação, mas a gente não se dá conta disso, porque a gente nem imagina que esses padrões que muitas vezes são repetidos automaticamente estão de alguma forma vinculados com algum tipo de medo. Além disso, quando se trata de vida financeira, tem muita coisa por trás que está diretamente impactando essa área da nossa vida. Mas é tão difícil da gente perceber porque alguns medos são mais óbvios, fica mais fácil a gente relacionar aquilo com dinheiro, mas existem muitas outras coisas quando a gente fala disso, né, que pode estar relacionado com o nosso alto valor, com merecimento, com o papel da mulher na sociedade, e tudo isso está de alguma forma impactando sim o seu fluxo de dinheiro. Então, se hoje você está numa situação em que ou você não ganha o suficiente, ou você ganha, mas o dinheiro vai embora e você não sabe como fazer para mudar isso, né? Se você sente que não consegue guardar dinheiro, não consegue gerenciar o dinheiro, não consegue ser bem-sucedida na carreira, seja qual for aí a sua questão hoje com relação à vida financeira, o meu convite é para que você olhe para isso com carinho, com cuidado e que você considere esses medos todos que eu vou te passar aqui, porque é tendo consciência desses medos que a gente consegue mudar o nosso padrão de comportamento. Então vamos começar falando, né, do que está por trás. Então lembrando que eu estou falando aqui de escassez, e quando eu falo escassez não é necessariamente a gente está passando fome, a gente está morrendo de fome, a gente está pensando que realmente não tem mais dinheiro, não é só isso. A escassez se manifesta por qualquer pensamento negativo ou limitante que a gente tenha a respeito do dinheiro. E por trás da escassez tem sempre um medo. No caso de nós, mulheres, mães principalmente, nós temos vários medos aqui que estão diretamente interferindo, impactando no nosso fluxo de dinheiro. Então, o primeiro deles é o medo da falta. E como eu disse, alguns medos são muito óbvios, porque fica mais fácil de a gente identificar quando tem medo de faltar dinheiro, né? Lógico, está diretamente relacionado ao dinheiro e quase que 100% das pessoas têm medo de o dinheiro acabar, tem medo de não ter o suficiente. Agora, existem outros medos aí por trás dessa relação e que estão da mesma maneira atuando no teu fluxo financeiro, que estão da mesma maneira impedindo a prosperidade de realmente fluir aí pela sua vida, impedindo esse fluxo do dinheiro que no fim das contas é energia, precisa fluir, mas que muitas vezes esse fluxo está ali atravancado, bloqueado e a gente não se dá conta do porquê. Um medo muito comum também, mas que talvez já não seja tão óbvio, é o medo de falhar. Então vamos supor que você é mãe e você é profissional, então você tem uma carreira, sai de casa para trabalhar, seja você empreendedora, autônoma, profissional liberal, ou mesmo trabalha com carteira assinada, seja o que for, você tem que cumprir esse seu papel profissional também. Mas você sente que, de repente, pode não atender às expectativas, seja como mãe, seja como profissional. E esse medo de falhar, medo de não ser boa o suficiente, é um medo que acomete muitas de nós mulheres, inclusive fortalecendo aquela voz na nossa cabeça que já nos diz que não somos suficientes, né? Que é a tal da síndrome da impostora. Então, se você tem esse medo de alguma maneira, e pode ser que ele não seja tão visível, tão perceptível para você, mas que ele esteja assim aí por trás de tudo, atuando na sua vida, com certeza você vai sentir os reflexos negativos disso. Então é muito comum, caso você perceba que esse é o seu caso, eu não quero que você ache que é só com você e que tem alguma coisa de errado, não. A ideia é justamente trazer para a consciência e colocar luz nessa questão para que você possa, enfim, trabalhar com isso, porque
o primeiro passo para a gente promover qualquer mudança na vida é a gente tomar consciência. E se a gente não sabe que isso está acontecendo com a gente, se a gente não sabe que é possível que existam esses medos todos aí escondidos por trás da nossa relação com o dinheiro, como é que a gente vai melhorar? Se engana quem acha que é simplesmente colocar o dinheiro numa planilha, cuidar daquilo ali, da parte prática, fazer as contas e a vida financeira está resolvida. Não! A gente está falando de padrões que são repetidos aí, inclusive passados de geração para geração. Me fala, né? Pensa um pouquinho. Você não se vê muitas vezes repetindo aí um comportamento dos seus pais, dos seus avós, de repente, né? Ou tentando justamente combater esse tipo de comportamento. Então, nossa, isso eu não quero pra minha vida. Mas aí, quando a gente não quer, a gente acaba repetindo da mesma maneira. E isso é porque nós estamos falando de questões muito profundas. Então, a vida financeira é uma forma de a gente ver todos esses padrões refletidos ali. Ela é só o reflexo disso tudo. Então, a gente começa olhando para a nossa vida financeira, para o dinheiro que não entra, para o dinheiro que entra mas sai, para o dinheiro que vive desorganizado, e a partir daí você olha para essas questões mais profundas. Então, o medo de falhar, de não ser suficiente, é um medo que acomete muitas mulheres, a grande maioria delas, e é por isso que muitas vezes, principalmente para as mulheres, a vida financeira está aí desequilibrada e não caminha. Agora, em contrapartida, existe um outro medo que às vezes é um pouquinho mais difícil de identificar, porque racionalmente ele não faz sentido. Racionalmente, nós queremos ser bem-sucedidas. Afinal de contas, né? Muita gente tem medo de falhar. Então, quer dizer que a gente quer ter sucesso. Não, isso não é verdade. Pode ser que você tenha dentro de você tanto o medo de falhar quanto o medo de ser bem-sucedida. E isso acontece porque muitas vezes quando a gente busca aí na nossa memória, nas nossas raízes, a gente não tem exemplos de mulheres profissionais bem-sucedidas, né? Então bem-sucedidas profissionalmente e que também foram lá ótimas mães. Por quê? Porque não era comum que as mulheres assumissem a vida profissional, não era comum, isso não acontecia antes, isso é um direito conquistado há pouquíssimo tempo, isso faz com que a gente ainda carregue essas crenças e esses medos que nem são nossos muitas vezes, mas que a gente carrega no nosso DNA da nossa ancestralidade. Então imagina, por exemplo, né? Eu sou filha de uma mulher que trabalhou a vida toda. Desde que eu nasci, minha mãe já trabalhava fora, era concursada, então ela sempre teve um emprego estável. Mas ela foi a primeira da família dela a trabalhar fora. Minha avó já não trabalhava, né? A mãe dela cuidou dos filhos e esse era o grande trabalho dela. Ela não tinha uma carreira remunerada, né, fora da maternidade. Então, não tô dizendo que ela não trabalhava, tá, gente? Não me entendam mal, mas ela não tinha uma vida profissional e uma carreira remunerada fora dos atributos domésticos e de cuidar da família e de gerenciar a casa e de cuidar dos filhos. Então, a minha mãe quebrou uma barreira. Imagine quanto deve ter sido difícil para ela imaginar como ela faria para equilibrar casa, família, filhos e trabalho, né? Porque ela estava ali rompendo um padrão. Para mim já é um pouco mais fácil, mas eu ainda carrego dentro de mim alguns medos com relação a isso. Isso é normal de acontecer, porque a gente carrega da nossa ancestralidade. E também porque quando eu olho para minha mãe, eu vejo que sim, ela foi muito boa profissional e ela foi uma mãe maravilhosa, mas ela não pôde estar presente com a gente em tantos momentos assim. Então a gente já começa, faltam exemplos concretos de como equilibrar as duas coisas e a gente acaba se perdendo nisso. Com isso, a gente sente medo de ser bem-sucedida. Além disso, muitas vezes o bem-sucedido pra gente é uma imagem diferente da que realmente é na nossa vida. Então, quando a gente pensa no sucesso profissional, a gente pode já automaticamente imaginar aquela pessoa que ganha muito dinheiro, que viaja a trabalho, que cresce na carreira e que aí não tem tempo para os filhos. E se a gente tem essa imagem dentro da gente, é claro que a gente vai ter medo de chegar nisso aí, porque quem sou eu com tudo isso? Quem sou eu vivendo dessa maneira, né? Como será que vai ser se eu chegar ali? Então a gente fica com medo do sucesso, é normal, tá? Mas não deveria, né? A gente não deveria se sentir assim. Então, se você identifica em você de alguma forma esses padrões e esses medos, é importante, como eu disse, você começar aí a acender esse sinal de alerta para poder trabalhar isso dentro de você. Um outro medo muito comum é o medo de ser julgada. Então,
nós também carregamos dentro da gente essa ideia de o que é que os outros vão pensar. E aí isso pode acontecer na sua vida profissional, isso pode acontecer na sua vida pessoal e de alguma forma você tem medo do julgamento de alguém. Pode ser o julgamento seu mesmo, né? Pode ser porque você julga outras pessoas que de repente chegaram onde você almeja estar e aí você não consegue se desvincular disso, mas pode ser também medo do julgamento da família, medo do julgamento do marido, medo do julgamento dos amigos, o que é que eles vão pensar de mim se eu tiver muito dinheiro, né? Então um exercício legal para você fazer para entender se você tem esse medo é se imaginar chegando numa festa de família. Pensa num almoço de domingo na casa dos seus pais, em que a família está reunida, tem vários tios, várias pessoas ali, e você chega com o carro que você sonha ter, porque finalmente você conseguiu comprar esse carro, você juntou o seu dinheiro, você está bem sucedida no trabalho, e aí você chega na casa dos seus pais com esse carro. O que é que as pessoas vão pensar de você? Se você se sente mal, considerando o que é que as pessoas pensariam de você nesse caso, né? Muito provavelmente você tem medo do julgamento. E não é só isso, a gente vive o medo do julgamento de tudo que a gente faz, da roupa que a gente usa, do tipo de maternidade que a gente exerce. O tempo todo nós estamos preocupadas com o julgamento dos outros. Então é muito comum que esse medo também assombre aí a sua vida financeira. E tem também o medo do marido, né? O medo de conversar com o marido a respeito do dinheiro, o medo de o marido não sustentar um lugar em que ele não é o provedor principal. Então, quantas mulheres não se podam para não assumirem o papel de provedoras principais da casa, porque tem medo, e esse medo é inconsciente, tá, gente? De o marido não sustentar o papel de não ser o principal provedor, né? Ou de o marido não aceitar que ela trabalhe fora, seja bem sucedida, seja bem remunerada. Então a gente precisa olhar para isso, porque esses medos todos podem estar aí atrapalhando a sua vida. Eu lembro que eu tinha uma crença muito grande, que eu só fui perceber depois de um tempo, com relação à maternidade. E essa crença atrapalhava o meu desenvolvimento profissional. Porque quando eu engravidei do meu filho, eu tinha acabado de abrir uma agência. Na verdade, eu estava com uma agência fazia um ano, uma agência de intercâmbios, que era um sonho meu sendo realizado. E eu estava começando a dar os primeiros passos ali na agência, né? As coisas estavam fluindo bem, a empresa já tinha se pagado, né? Os investimentos iniciais já tinha atingido o ponto de equilíbrio e eu estava já começando a ganhar, né? A ter lucro com isso. Mesmo assim, quando eu engravidei, na hora eu senti que eu não ia conseguir sustentar as duas coisas. Eu não sabia muito bem porquê, na época eu não tinha essa consciência, sabe? Eu não tinha noção nenhuma do que era a nossa mentalidade, da força que as nossas crenças têm na nossa vida. Eu não sabia disso, eu não tinha esse conhecimento. Então, eu simplesmente entendi, assim que meu filho nasceu, que era o momento de fechar a agência e de encerrar todos os atendimentos da empresa. E aí, eu não me arrependo disso hoje, eu acho que foi uma decisão acertada, porque era o que eu podia fazer no momento, era o que eu tinha de melhor no momento para fazer, mas hoje eu vejo que eu tinha crenças com relação a ser bem-sucedida profissionalmente, então eu estava lá, à frente de uma empresa, realizando o meu sonho, fazendo aquilo que eu queria fazer, era uma empresa minha, eu era empresária, eu tinha muito orgulho daquela minha profissão, eu tinha muito orgulho do trabalho que eu estava desempenhando, mas eu tinha medo de não sustentar uma boa maternidade sendo uma boa profissional. Ou seja, eu tinha crenças conflitantes com relação à vida profissional e à maternidade. Era como se uma coisa excluísse a outra e eu não pudesse ser as duas coisas. Porque eu sabia da dor da minha mãe, por exemplo, de não ter podido acompanhar a gente tão de perto quanto ela gostaria. A dor da minha mãe de não ter estado presente em momentos tão importantes da nossa vida como ela gostaria de ter estado, né? E isso doía nela. E isso de alguma forma doía em mim antes mesmo de eu me tornar mãe. Então, aquele medo já existia. E aí, na época, isso me pareceu uma decisão acertada. Vou encerrar as atividades da empresa, vou ser mãe do meu filho. E foi isso que eu fiz por 3 anos, por 2 anos e meio, na verdade, até que eu retomei os meus estudos e retomei minha carreira. E hoje estou aqui falando com você, com 2 filhos lindos, muito bem criados e muito mais tranquila do meu papel como mãe.
muito mais certa de que eu consigo sim equilibrar as duas coisas e que eu consigo sim considerar a minha medida de sucesso, a minha medida de maternidade e conseguir colocar tudo isso na equação e fazer a equação dar certo. Mas isso tudo veio de muito processo de autoconhecimento, de muito trabalho interno e tudo isso começou, claro, com a consciência de que essas crenças estavam atrapalhando o meu desenvolvimento profissional. E você vê que atrapalhando o meu desenvolvimento profissional, atrapalha também, de alguma forma, o meu desenvolvimento financeiro. Então, é por isso que eu falo que não são só crenças financeiras que estão bloqueando o nosso fluxo de dinheiro hoje. Podem ser crenças em outras áreas, a respeito de outras coisas. E aqui, eu não falei, né, não tô falando especificamente das crenças, eu tô falando justamente do medo por trás das crenças. Então, nesse meu caso, o meu maior medo era o medo de não ser uma boa mãe. Mas quantas vezes a gente não se sente suficiente? Quantas vezes a gente não se sente merecedora? Quantas vezes a gente não tem medo de desonrar a família? Então, viemos de uma família, de repente, que trabalhou tanto, né? Que os pais sempre trabalharam muito, mas hoje ainda não tem nada, né? Não tem uma casa própria, não conquistaram as coisas que queriam, vivem uma vida muito humilde. E como é que você vai ser bem-sucedida e como é que você vai ganhar bastante dinheiro e como é que você vai prosperar se você veio dessa base, né? E aí um medo muito grande de a gente prosperar e a gente desonrar todo o esforço dos nossos pais. De novo, tá, gente? Tudo isso que eu tô falando aqui, eu não tô falando que você tem esse medo e que ele é perceptível e que você tá identificando ele aí na hora. Não. Eu tô dizendo que ele pode existir e estar atuando aí de forma inconsciente. É claro que a gente não pensa isso. É claro que a gente não pensa que a gente vai desonrar nossos pais se a gente tiver dinheiro. Não é algo racional. É inconsciente. E aí eu gosto sempre de usar aquela metáfora do iceberg, né? Quando a gente pensa no iceberg, 10% dele tá acima da superfície. Os outros 90% estão abaixo da superfície. Então imagina que acima da superfície está a sua vida, tudo que você vê da sua vida, todos os resultados concretos. Abaixo da superfície estão todos os seus medos, todas as suas crenças, todos os seus traumas e distúrbios financeiros e tudo que você carrega que atua hoje na sua vida e que você nem se dá conta de que está lá. Então, é para esse lugar que a gente precisa olhar, é esse lugar que a gente precisa cuidar se a gente quiser liberar o fluxo de dinheiro. Então, quando eu falo para as pessoas que não é simplesmente cuidar da vida financeira, é dar um mergulho profundo em si mesmo, cuidar de si mesmo, é disso que eu estou falando. A gente precisa se reconhecer, né, entender que por trás das nossas questões todas existem muitas outras questões e que precisam ser acolhidas e cuidadas. E quando eu falo de medo, imagina só, né, a gente passar uma vida toda escrava, né, refém mesmo desses medos que estão aí assombrando a nossa vida, porque por mais que eles não sejam conscientes, eles estão aí. E não é isso que a gente quer pra gente, né? Importante também saber que quando a gente cuida desses nossos medos, a gente tá liberando o nosso caminho, não só para nós mesmos, mas também para os nossos filhos, porque como eu disse, a gente carrega muitas crenças e muitos medos da nossa ancestralidade também. Então, quando a gente cuida da gente está liberando o caminho para que inclusive os nossos filhos sigam mais livres, mais tranquilos e possam prosperar sem tantos obstáculos na vida como nós temos muitas vezes, tá? Então, se você sentir um medo, né, de olhar para esses medos, eu te convido a fazer isso não só por você, mas pelos seus filhos. Agora, eu quero te dar aqui alguns exemplos, né? Você pode estar pensando, Lúcia, como é que eu identifico se eu tenho esses medos? Se eles são inconscientes, se eles não são racionais, se eu paro para pensar e eu acho que eu não tenho nenhum desses medos, na verdade, como é que eu identifico se eu tenho ou não? E aí eu quero te mostrar um pouquinho aqui o que é um comportamento de escassez, ou seja, de uma pessoa focada no medo, e o que é um comportamento de abundância, que é dessa pessoa que já conseguiu cuidar de muito desses medos. Eu não vou falar curar, porque curar é uma palavra forte, né? Eu acho sim, eu acredito sim na cura, mas a cura é um processo. Então, na verdade, estamos sempre em processo de cura, né? A gente não vai curar e pronto, nunca mais sentir nada, nunca mais sofrer com nada disso. Não é isso. É um processo contínuo. Mas as pessoas que já conseguiram cuidar e já se veem hoje muito mais livres desses padrões. Então, a pessoa que tem um comportamento de escassez, ou seja, tá presa, né, nesse padrão de ter todos esses medos, ela tem aquele comportamento de querer o tempo todo cortar gasto, sabe? Ela não consegue enxergar, de repente, a possibilidade de prosperar, de ganhar mais, de reequilibrar a vida. Ela quer cortar gasto.
Então ela não consegue ver a vida como ela é, não consegue ver o todo, ela tá sempre focando em diminuir. Nossa, vamos reduzir, eu preciso parar de gastar, eu preciso cortar o cartão, eu preciso cortar esse gasto. Sempre olhando para isso, né? É também aquela pessoa que tem medo da falta. Então a gente já falou aqui o medo da falta como um dos medos, mas que tá sempre achando que o dinheiro vai faltar. Então isso é fácil de a gente observar na prática, né? Porque a pessoa que tem esse medo, como eu disse, que é um medo mais óbvio, ele geralmente tá mais na superfície e essa pessoa externaliza esse medo. Então, nossa, mas não sei se eu vou ter dinheiro, não sei se eu vou ter dinheiro. Eu ouço muito isso das minhas clientes e das pessoas que me procuram. Não sei se vai dar, se o dinheiro vai dar, eu não sei se eu tenho dinheiro mês que vem. Então é sempre esse medo da falta, né? E a pessoa vive com esse medo constante. É também aquela pessoa que tá sempre querendo se precaver para emergências, ou seja, tá sempre colocando o foco em algo negativo que possa acontecer. Então, ao invés de a pessoa acreditar, né, que coisas boas podem acontecer, ou seja, pensar em surpresas, né, pensar em imprevistos, mas imprevistos positivos, pensar em possibilidades, a pessoa está focando na emergência. Então, a pessoa que tem muita necessidade de ter uma reserva de emergência e que automaticamente, né, tá pensando, porque eu posso morrer, porque meu marido pode morrer, porque alguma coisa pode acontecer, porque eu preciso deixar para os meus filhos, tá sempre focando no medo de alguma coisa ruim acontecer, ou seja, escassez. Tem também aquela pessoa que mais fácil de perceber, né, quando tem esse tipo de comportamento, que é a pessoa que tá sempre buscando o mais barato. Então eu não sei se você conhece alguém assim, mas eu tenho pessoas na família que são assim, que às vezes andam quilômetros para comprar um produto que é R$1 mais barato do que o outro, né? E na verdade a pessoa nem se dá conta de que ela tá gastando mais tempo, mais combustível, desgastando mais o carro para fazer esse trajeto, porque na cabeça dela, ela está realmente focando no mais barato. Então ela acredita que ela tá economizando dinheiro gastando R$1 a menos, né? Então é aquela pessoa que é tão focada em comprar do mais barato que ela não consegue considerar as outras questões. Mais ou menos o que eu falei lá no começo, né? De querer cortar gasto. Então é aquilo, você é tão focada nisso, né? Na falta, no não ter, que você acaba buscando alternativas que não são alternativas inteligentes, porque no fim das contas isso vira contra você. Como eu disse, você tá gastando carro, você tá gastando combustível, você tá gastando tempo, né? E tempo é precioso, mais precioso do que qualquer dinheiro. Então, não é uma atitude consciente, não é uma atitude inteligente, inclusive. E essa pessoa, no fim das contas, é aquela pessoa que sempre acaba caindo nas armadilhas de fura um pneu do carro, estoura um cano em casa, quebra o piso da cozinha, tem um problema que precisa resolver e precisa gastar dinheiro. Então é aquela pessoa que mais quer comprar do mais barato, que mais se priva de prazeres porque não pode comprar aquele que realmente gostaria e que na verdade acaba caindo sempre nessas armadilhas. Então, se não é o seu caso, muito provavelmente você conhece alguém assim. E isso também é um indicativo de pensamento de escassez. Um outro padrão muito comum de quem tem esses medos e de quem vibra a escassez, e lógico, né, não é todo mundo que tem esses medos ou algum desses medos que vai ter tudo isso na vida, mas é uma forma de a gente identificar. É percebendo a inveja das pessoas que conquistaram algo ou que conseguiram algo. Então a pessoa que olha para outra com inveja, né, ela tá focada na escassez, porque quando a gente tá focada na abundância, a gente consegue olhar para aquela pessoa que conquistou e ver aquilo como inspiração. A gente consegue olhar para aquela pessoa e pensar, caramba, se ela conseguiu, eu também consigo. A gente consegue se fortalecer na conquista do outro e não competir, né? E não estar o tempo todo achando que se o outro conseguiu, a gente não consegue, porque isso é escassez. Se o universo é abundante, se existe abundância infinita, por que é que eu acho que o outro ter significa eu não ter, né? A gente precisa quebrar esse pensamento. Então isso não é verdade. Quando eu estou focando no que o outro conseguiu e achando que eu não vou conseguir, eu tô focada na escassez. Eu tô pensando que não tem para todo mundo e eu tô aqui numa postura de competição que não é uma postura saudável e não é uma postura de abundância. Tem também aquela pessoa reclamona, sabe? Que tá sempre reclamando de tudo. E nem é reclamona no sentido de reclamar de tudo, mas que tá focando sempre naquilo que não conseguiu, naquilo que faltou. Então, é a pessoa que paga todas as contas, mas quando falta uma conta, tá olhando para aquela conta que não conseguiu pagar, sabe? Então, tá sempre procurando aquela coisinha que deu errado e o foco vai para aquela coisinha que deu errado. E esquece que a vida, na verdade,
são altos e baixos, constantes, que a gente tem o copo meio cheio e o copo meio vazio, e que na verdade a gente não precisa olhar nem para um nem para outro, a gente pode só considerar o copo. Essa pessoa não consegue fazer isso, ela assume a postura de vítima e de reclamação, né? E ela acaba sempre olhando para o que faltou e para o que não conseguiu fazer, para o que deu errado, e isso vai tomando uma proporção grande. E por último, é a pessoa que sente culpa, ou seja, ela entende que a vida financeira não está caminhando, ela até muitas vezes sabe que tem alguma coisa aí que é culpa dela, né? Que foi ela que fez, que é por conta das atitudes dela que ela chegou nisso, mas ela não consegue entender que a culpa tá segurando ela, tá prendendo ela, tá mantendo ela presa na escassez. Na verdade, ela acha, né, que esse é o sentimento certo, quando na verdade a gente tem que trocar a culpa por responsabilidade. Então agora eu vou falar para você como é que a gente faz para de fato assumir uma postura de mais abundância. Então o que é que a gente precisa fazer? Se você identificou aí algum desses comportamentos na sua vida, o que é que você pode fazer para melhorar e começar a transformar isso em abundância? A primeira coisa é lembrar que quem está vibrando escassez é aquela pessoa que assume uma postura de vítima, ou seja, uma postura reativa, passiva diante de tudo. Então, é a pessoa que fala, ai, deu tudo errado, ai, faltou isso, ai, eu não consegui pagar aquilo, e se coloca como vítima do tipo, ai, é porque o meu emprego não é bom, é porque eu não ganho o suficiente, é porque... E tá sempre reclamando, né? Então, lembra da reclamação como um dos padrões, por causa dessa postura de vítima, né? E de uma postura passiva e reativa. Então, as coisas acontecem e aí você reage geralmente de forma negativa. A pessoa que vibra abundância, ela assume uma postura proativa, ou seja, ela deixa de ser a pessoa reativa e passiva e ela passa a ser proativa. Ela costuma agir muito mais do que simplesmente reagir. Então, é aquela pessoa que é protagonista. Deixa de ser vítima, deixa de achar que é tudo que está dando errado para acontecer aquilo e assume a responsabilidade da própria vida. Então, a partir disso, você deixa a culpa de lado e fala, ok, não adianta olhar para o que já foi, não adianta ter culpa pelo que já passou, eu vou olhar para frente e eu vou começar a assumir a responsabilidade pelo que pode ser diferente a partir de agora. Então, essa é a grande diferença entre a pessoa que vibra escassez e a pessoa que vibra abundância. A pessoa que ainda não entendeu que é responsável por tudo que acontece, né, e fica ali se vitimizando, e a pessoa que assume esse papel de protagonismo e realmente começa a determinar e promover mudanças na própria vida. A partir disso, ao invés de você pensar em cortar gasto, você pode buscar consumir com inteligência, consumir com consciência, consumir com responsabilidade. Então, não fica procurando, eu vou cortar gasto, eu preciso diminuir isso, diminuir aquilo. Não, pensa assim, ok, vou rever o meu custo de vida, vou ver o que aqui me faz feliz de verdade, o que não faz. E a partir disso, de um lugar de dentro, você faz um ajuste no seu custo de vida. O que não significa cortar gastos, significa muitas vezes substituir uns por outros, significa canalizar um pouco da sua verba, do seu orçamento para realizar um sonho e não necessariamente diminuir o seu custo de vida, sabe? Além disso, ao invés de você ficar pensando que vai faltar e você ficar vivendo o medo da falta, confia no fluxo. Tem que lembrar que o papel do dinheiro é fluir. A gente precisa lembrar que o dinheiro é energia, ele quer servir, ele quer fluir. Então, dinheiro parado na conta não é sinal de saúde financeira. O dinheiro precisa fluir. É claro que você pode ter um dinheiro na conta para uma finalidade boa e aí tá tudo bem, isso sim é saudável. Agora, você simplesmente acumular dinheiro, né? E principalmente quando você acumula caso uma emergência acontecer, isso não é saudável. Então, o saudável é fluir. Então, enxergar aquele dinheiro que está saindo, ao invés de ficar com medo da falta, acreditar que mais vai vir. Da mesma forma que o dinheiro sai, o dinheiro entra, porque é assim o fluxo. Se você pensar num cano de água e essa água passando pelo cano, a água está passando, está saindo, mas de alguma forma ela também está entrando e aquilo está se retroalimentando. E a gente precisa confiar que o fluxo do dinheiro acontece também dessa maneira. No caso da reserva de emergência, se você tem hoje uma reserva de emergência, o meu convite é que você mude o foco e passe a ter uma reserva da tranquilidade ou das possibilidades. Então, quando você pensa nas possibilidades, você se abre não para uma emergência, mas para o que pode ser uma surpresa positiva. Podem ser possibilidades que a vida te traz.
Ou então você coloca como nome daquela reserva aquilo que você quer sentir. Você não quer uma emergência para sua vida. Eu tenho certeza que você não quer isso. Então, o que é que você quer? Você quer estar tranquila, independente do que aconteça? Então, coloca lá, reserva da tranquilidade. E eu tenho certeza que isso já vai fazer uma diferença enorme no seu fluxo de dinheiro. Além disso, ao invés de ficar procurando sempre mais barato para comprar, lembra o padrão daquela pessoa que às vezes até anda mais, perde mais tempo só para economizar um pouquinho? Procure sempre o que for de melhor custo-benefício, ou seja, considerando a procedência, a qualidade, o tempo que você vai gastar, né? E todos os outros gastos envolvidos por trás daquele gasto, né? Às vezes, inclusive, a gente compra do mais barato um produto de péssima qualidade, algo que não era o que a gente queria de verdade. Então aí você acaba não realizando aquilo que você queria porque você abriu mão daquilo para comprar um mais barato. A gente compra, inclusive, coisas que são fabricadas, né, por mão de obra escrava ou num regime de muita exploração de mão de obra humana, e é por isso que a gente paga tão barato. Então essas coisas não valem a pena, essas coisas não trazem nada de positivo na nossa vida. Substitua o comprar mais barato por buscar o melhor custo-benefício. Lembra que eu falei também da inveja? Esse padrão da inveja pode ser substituído por inspiração. Então lembra que você não está competindo com ninguém, que o mundo não é escasso, que o universo é abundante, tem para todo mundo. E ao invés de você olhar para outra pessoa como competição, olhe para outra pessoa como inspiração e pense o que é que você pode fazer também para chegar lá. Sempre que você reclamar e se você perceber que tem esse padrão de estar sempre olhando para o que faltou e sempre pensando no que não deu certo, procure trazer para sua vida um pouco mais de gratidão, né? Sempre que a gente agradece, realmente coisas maravilhosas passam a acontecer. E quanto mais a gente agradece, mais motivo tem para agradecer. E com certeza, se você parar para pensar agora, você já consegue fazer uma lista de 20 motivos para agradecer. Porque você tá acordada, tá respirando, tem internet, né? Provavelmente tá aí na sua casa. Independente de ser sua casa própria ou não, de ser sua casa dos sonhos ou não, você já comeu hoje. Então, são muitos motivos para agradecer. Olha para isso, comece a agradecer por tudo que você tem, por tudo que o dinheiro pode te proporcionar. E assim você vai mudando aos poucos esse padrão de reclamação. E por último, né, mas que eu já tinha dito ali no começo, transformar a culpa em responsabilidade. Porque quando a gente se culpa, a gente está olhando para o que já foi, a gente está olhando para o passado. Quando a gente assume a responsabilidade, a gente olha para frente. Então a gente precisa começar a olhar para frente e pensar o que pode ser feito de diferente a partir de agora. De nada vai adiantar a gente ficar se culpando pelo que já foi, chorando pelo leite derramado, sabe? A gente precisa pensar que quer fazer diferente e aí assumir a responsabilidade de realmente promover mudanças daqui pra frente. Bom, espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se você gostou, deixa aqui o seu like, compartilha com quem pode gostar também. Não esquece de se inscrever no canal e de ativar as notificações para ver os próximos vídeos. E a gente se vê na próxima, tá bom? Beijo e até!